Nessa aula a gente vai falar um pouco a respeito das origens e história do cacau e do chocolate, da produção de cacau no Brasil e na Bahia. Essa aula é introdutória, né, à disciplina de tecnologia de cacau, e a gente vai ver algumas questões importantes, né, desses dois temas, para a gente compreender a produção de cacau e a produção de chocolate e como isso se relaciona com a sua tecnologia. Theobroma cacau, que é o nome científico do cacau, né, é um termo que vem do grego, theo, Deus, e broma, alimento, né? Esse nome tem relação direta com uma lenda asteca que dizia que o deus da lua roubou uma árvore de cacau lá da terra dos filhos do sol para presentear os seres humanos com a delícia dos deuses. Apesar de muito que a gente conhece do cacau e do chocolate, da ancestralidade desses alimentos ter a ver com os astecas, hoje já se sabe que essa planta ela foi domesticada pela civilização maia, né? Já em 400 anos antes de Cristo. Então, antigamente se pensava que tinha sido pelos astecas no México, né? Mas hoje se sabe que já na América Central e América do Sul já se utilizava o cacau, né? Essas civilizações mais antigas já utilizavam cultivavam e consumiam o cacau. A forma nativa, né, a mais ancestral desse alimento, ele foi cultivado, né, surgiu e foi cultivado ao longo dos rios Amazonas e Orinoco e nos seus afluentes, né? E como eu já pontuei, muito antes do surgimento da civilização asteca, né, no México. Só que o que a gente sabe bastante tem essa ligação forte com os astecas, porque foi a civilização com a qual os espanhóis tiveram contato, né, e popularizaram o consumo de cacau no mundo, né? O cacau ele era utilizado para o preparo de uma bebida ritual, né, um alimento ritual pelos astecas, e quando os espanhóis têm contato com eles, já em 1519, eles oferecem, como forma de honrar, né, os espanhóis, os sacerdotes astecas oferecem essa bebida que chamava chocolate, né, para esses espanhóis. Essa bebida ela era produzida com as amêndoas, né, de cacau torradas e moídas, misturadas com água e batidas, né, até formar uma espuma, e ela era temperada com especiarias e com a baunilha, né? Uma composição um pouco parecida já com a do chocolate que a gente conhece hoje, né? Com a diferença que levava água e o chocolate ele não tem praticamente água na sua composição. Então, né? Esse chocolate era uma bebida que ela era muito energética, né, devido ao fato de as espécies a espécie nas formas mais antigas de cacau, as variedades mais antigas, né, da espécie lá do Theobroma cacau, ela era bastante diferente do cacau que a gente tem hoje, né, mesmo comparando com as sementes crioulas, ainda é diferente, porque eram sementes com alto teor de teobromina, que é esse composto bioativo alcaloide, né, lá da família da cafeína, que é o que torna a amêndoa do cacau energética, né, e os derivados dela também bastante energéticos. O teor de teobromina era muito elevado, o amargor também era um pouco maior, então era bastante diferente do cacau que a gente tem hoje. Os espanhóis diziam que com uma taça dessa bebida, né, do chocolate, os nativos
conseguiam caminhar um dia inteiro sem necessidade de se alimentar, né? O que demonstrava o quão energética era essa bebida, sem se cansar, né? Sem precisar comer outros alimentos. E aí logo as favas, né? As amêndoas e os frutos do cacau, eles se tornaram moeda de troca, né? Por conta desse seu valor, né? Dessa sua característica de dar energia. Então, por exemplo, 10 frutos de cacau valiam por um coelho, né? O que é consideravelmente um valor alto para os padrões, né? Que a gente tinha na época. Já aqui na América do Sul, os indígenas eles consumiam o cacau na forma, usando sua polpa, na forma de bebida também, mas a bebida não era preparada com as amêndoas, e sim com a polpa. Né? A polpa era colocada para fermentar, né? Semelhante que se faz para a produção de vinho, né? E consumia essa polpa fermentada, essa bebida produzida a partir da polpa fermentada. Logo em 1520, né, um ano depois desse primeiro contato dos espanhóis com o chocolate azteca, a Espanha se interessou, né, claro, por esse alimento novo, exótico e com essa característica muito interessante, que era de ser energético, e começou a receber essas amêndoas de cacau, monopolizando o comércio e também a produção do chocolate, né, na Europa. Começam a surgir as primeiras fábricas, né, chocolateiras, mas com o destaque de que ainda eram fábricas muito artesanais, né? Não era uma fábrica como a gente pensaria hoje, né? Não era industrial. É uma fábrica com característica bastante artesanal, né? Em 1659, mais de quase 130 anos, né? 139 anos após isso, aí a primeira fábrica francesa, ela é aberta, mas também com essas características bastante artesanais. Até esse momento, só a Espanha produzia praticamente o chocolate, porque como eles detinham, né, o conhecimento da tecnologia, do método de preparo, porque eles tiveram contato lá com os astecas, então nos outros países as pessoas não sabiam nem o que fazer com essas amêndoas, né, como transformar essas amêndoas em chocolate, né, até que a França entra nessa história também e começa a produzir. A produção desse chocolate nessa fábrica francesa, ela foi concedida, né, como um privilégio para um cidadão, um aristocrata também, né, da França, o rei Luís XV, ele concedeu esse privilégio de comercializar, de produzir e comercializar o chocolate. E desde aquela época, esse alimento ele já era um alimento destinado aos ricos, né? Não era um alimento popular, né? Como os chocolates mais finos que a gente tem hoje continuam com essa mesma característica, né? A gente observa que nas regiões produtoras de cacau, de amêndoas de cacau, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são regiões onde prevalece a desigualdade social e a pobreza, e a maioria desses produtores de cacau e de chocolate, de cacau, né, especificamente para a produção de chocolate, nunca consumiram chocolate em suas vidas. E aí, quando os franceses começam a produzir, eles desenvolvem, né, padronizam os primeiros processos, desenvolvem as primeiras máquinas, e aí começa a tomar uma forma um pouco mais industrial de produção de chocolate.
Em 1519 é aberta a primeira fábrica na Suíça, né? E essa característica é interessante, né? Se a gente for observar, foi 300 anos depois do primeiro contato dos europeus com o chocolate, é que abre a primeira fábrica na Suíça, né? Apesar da gente ter como um dos melhores chocolates do mundo, né? O chocolate suíço, o chocolate belga, a produção de chocolate nesses lugares ela já foi bem tardia, ela é mais recente. O chocolate francês também é um chocolate muito prestigiado e caro. Né? A gente observa marcas como a Lindt, por exemplo, que a gente consegue encontrar com mais facilidade aqui no Brasil, comparado com os chocolates produzidos, né, aqui no Brasil, os nacionais, é uma marca de chocolate cara também, né, que com bastante valor agregado e prestígio. Em 1831, o processo ele deixa de ser, né, artesanal e passa a ser de fato industrial, com a instalação de uma grande fábrica, né? Aí a gente tem que fazer essa correlação, né, com a Revolução Industrial, que também tem impacto sobre a produção dos chocolates. Em 1879, a Nestlé ela desenvolve o leite condensado e adiciona ele ao chocolate. E aí a gente começa a ter esse produto mais parecido com o que a gente tem hoje, né, com os chocolates ao leite, que são os mais consumidos e mais apreciados, né, pela população em geral. Tratando especificamente da produção de cacau no Brasil, o cultivo sistemático, né, intencional mesmo do cacau, ele só foi iniciado em 1679, na capitania do Grão-Pará. Né? Então, apesar da gente ter essa tradição da produção de cacau aqui na Bahia, ela não se iniciou aqui, ela se iniciou no Pará e aí só chega aqui na Bahia em 1746, né? Bastante tempo depois. É uma produção mais recente. Né? E se iniciou lá no sul do estado, no município de Canavieiras, e até hoje aquela região ela é bastante conhecida, né? A região sul pela produção do cacau. E tem toda uma história, né, relacionada a essa produção de cacau. Quem gostar de literatura, tiver interesse, né, em conhecer essa história também, de forma mais lúdica, a gente tem nas obras, né, de Jorge Amado, fazendo bastante essa correlação, mostrando a força da produção de cacau, como ela interferia na sociedade, né, nos interesses da sociedade, mostra a questão do coronelismo, né, que em algumas regiões ainda é bastante presente e que estava muito relacionado com a produção de cacau aqui na Bahia. O cacau ele foi introduzido na África no século XIX, então depois, né, da sua introdução aqui, a partir de 1800, ele chegou na África, lá na ilha de Tomé e Príncipe, e a sua introdução na Ásia ela já é bem mais recente, né, da década de 70, que começou na Indonésia e na Malásia. Atualmente, os maiores produtores mundiais são a Costa do Marfim, Gana, Equador e Indonésia, que juntos representam 75% da produção de cacau no mundo inteiro. E aqui, de novo, eu gostaria de destacar que apesar de ser um fruto que dá origem a um produto de alto valor agregado, né, como é o chocolate, o cacau ele geralmente é produzido em condições muito precárias. Né? Ele é produzido com a utilização de mão de obra escrava e similar à escravidão, com mão de obra infantil. Os trabalhadores, os produtores, eles ficam com uma parte muito pequena do valor, né, da venda dessas amêndoas. Existe um problema muito grande de atravessadores
né, uma rede de atravessadores, e isso não só nesses países que eu citei, né? Claro, nos países da África acaba sendo muito mais gritante, né, porque é um contraste muito grande, um produto que dá origem a um chocolate caríssimo, e as populações que produzem o cacau vivem em condição de miséria, né? Mas essa situação ainda também é bastante presente no Brasil, né? A gente tem a desigualdade social é muito presente, né, nessas regiões produtoras de cacau ainda, e as amêndoas são desvalorizadas. O produtor recebe muito pouco, né? Estudos indicam que no valor do chocolate final, o que o produtor recebe pelas amêndoas não representa nem 4%. Então é um problema, né, a ser enfrentado. Mas muito difícil, porque como a gente pode observar, as maiores indústrias que processam as amêndoas e produzem chocolate, elas são multinacionais e que não têm relação nenhuma, né, com as regiões produtoras de fato, elas não são dessas regiões, né? Então o compromisso social acaba sendo abalado por conta disso. Elas não estão comprometidas com o desenvolvimento regional, né? E o dinheiro que provém desse alimento acaba indo todo para fora, né? Então, hoje o Brasil ele é o 7º produtor mundial, com 4% da produção. Então, caiu bastante a produção de cacau no Brasil. O Brasil já foi um dos maiores produtores do mundo e hoje está em 7º, né? E a gente vai entender o porquê, né, dos percalços que nós tivemos. Os maiores processadores de cacau, de amêndoa de cacau, estão na Europa, né, 37% está na Europa e 8% está nos Estados Unidos, né? Eles processam esses valores aí, respectivamente. E é muito interessante, porque comprova o que eu estava dizendo antes, né? Eles não são produtores, porque o cacau ele depende de condições climáticas muito específicas, e aí essas condições que a gente encontra aqui, né, nas regiões tropicais, quanto mais próxima à linha do Equador, melhor, por isso que a gente consegue, né, produzir aqui na Bahia e no Pará, mas a gente produz e não processa, basicamente. Então, as maiores indústrias são a Mars, dos Estados Unidos, a Ferrero, na Itália, a Mondelez, também nos Estados Unidos, que detém várias marcas, entre elas a Lacta, a Meiji, no Japão, e a Nestlé, na Suíça. No Brasil, a produção está distribuída em quase 120 mil propriedades, né? A gente tem mais de 400 mil hectares de produção, e a grande parte dessas propriedades elas têm menos que 10 hectares de área plantada. Então, a depender do tamanho do módulo fiscal, a gente pode colocar grande parte dessas propriedades, né, como propriedades da agricultura familiar, né, e até como minifúndios mesmo. E isso também é mais uma problemática, né, porque a gente precisa incentivar esses produtores, esses agricultores familiares a valorizar sua produção, né, não apenas ser fornecedor de matéria-prima. A cultura ainda apresenta grande relevância socioeconômica aqui na Bahia, né, e no Pará, principalmente no sul da Bahia, que esses dois estados concentram 90% das propriedades do Brasil. Existem algumas poucas propriedades também no Espírito Santo, que está próximo, né, ao sul da Bahia, e em Rondônia, mas são poucas, né? Juntas não representam nem os 10% restantes. E o país ele já chegou a produzir 460 mil toneladas de amêndoa de cacau em 1985.
Só que logo em seguida, né, 4 anos depois, em 1989, o aparecimento da vassoura de bruxa, que é uma doença fúngica que ataca os brotos e frutos jovens, né, do cacaueiro, ela reduziu drasticamente a produção, né, porque como ela ataca esses frutos, ela reduz a produtividade por árvore e, consequentemente, a produtividade por hectare, né? E aí teve uma redução drástica dessa produção já em 1990. Eu gostaria de destacar que aqui na Bahia a produção ela é feita principalmente na forma de cabruca que a gente fala, né, que é no sistema agroflorestal, ou consorciado, né, com algumas outras plantas. E essa forma de produção, principalmente no SAF, é uma forma que ajuda a barrar o desenvolvimento, né, a barrar a doença, impede que ela se espalhe, porque essas outras plantas elas podem auxiliar servindo como barreira, né, para a transmissão dessa doença entre as árvores. Só que a gente também precisa considerar outras questões, né, como o acesso a tecnologias. Mesmo quando você implanta um SAF, você não pode deixar ele ao léu, né? Mesmo no sistema agroflorestal, a gente precisa de manejo, né? Tem que fazer a limpeza e esses processos eles auxiliam no controle da vassoura de bruxa, né? A gente tem também aqui no Brasil a CEPLAC, que é uma instituição, um órgão que trabalha com essas tecnologias, extensão rural, mas infelizmente ela vem sendo desmontada, né? Há muitos anos não existem concursos para a CEPLAC. A maioria dos técnicos já tem idade bastante avançada, já estão perto de se aposentar. E isso compromete bastante o trabalho, né? Tem técnicos que não se aposentaram ainda porque tem receio de que a CEPLAC feche se eles fizerem isso. Então, se a gente quer recuperar a produção de cacau no Brasil e entrar nesse mercado do chocolate, precisa investir em tecnologia e em extensão rural também. A CEPLAC trabalha bastante com controle biológico, né, e tem tido resultados bons com controle biológico e com a utilização de sementes crioulas, né, de cacau crioulo. Apesar de ter várias variedades, né, que foram selecionadas geneticamente com características de maior resistência, né, ou produtividade. Então, a gente tem todos esses fatores bastante interligados quando a gente pensa na produtividade do cacau no Brasil. Quando eu falo em variedades, né, selecionadas geneticamente, a gente tem tanto a aplicação da biotecnologia mesmo, mas também a seleção que foi feita ao longo dos anos, né, desde 1500 para cá, né, da seleção das plantas com as melhores características e o cruzamento entre elas, que deu origem a esse cacau diferenciado que a gente tem hoje, né, que não é igual ao cacau nativo lá ancestral, como eu falei. E a produção de cacau no Pará, diferente daqui da Bahia, lá ele é produzido como monocultura mesmo, né? A gente tem várias linhas e as árvores são plantadas naquelas linhas a sol pleno. Elas são sombreadas artificialmente só enquanto as árvores estão crescendo. Então é uma produção bem diferente, né, da produção que a gente tem aqui na Bahia, que é principalmente no SAF. Atualmente, a produção de cacau na Bahia, ela representa 40% da produção nacional. Então, por essa tabela a gente consegue perceber o quanto caiu ao longo dos anos, né? Já foi 66%.
e agora 46%. E no Pará, que começou com 18% lá em 2005, hoje já ultrapassou a produção na Bahia, né? Em 2018 já atingiu 53%. Então a gente observa que precisam ser tomadas medidas para melhorar essa produção de cacau aqui na Bahia, né? Para revitalizar essa produção. Aqui esse gráfico também demonstrando isso, o quanto a produção caiu, né? Caiu 37% entre 2005 e 2017. De 2015 para 2017 a gente teve, né, uma acentuação nessa queda. E a produtividade também caiu, né? Não só a produção, a quantidade produzida por hectare também caiu. Isso aqui evidencia as questões que eu falei anteriormente, né? Que é o manejo inadequado das plantações de cacau, né? Muitas plantações antigas, né? Os campos já estão antigos e precisam ser revitalizados, as árvores também já estão relativamente velhas, né? E tudo isso compromete a produtividade, né? O manejo inadequado, mesmo no SAF, então a gente tem vários problemas que levam a essa queda de produtividade. E pensando no mercado do cacau e do chocolate, eu coloquei esse fluxograma justamente para demonstrar isso. Quando a gente pensa em produção de cacau, a gente não está pensando na indústria apenas dos produtos, né? Mas a gente tem vários intermediários que se beneficiam dessa indústria de chocolate, né? Pensando na produção convencional, a gente tem lá desde os insumos agrícolas, né? Aqui tem um destaque para os intermediários, que ainda são uma grande realidade, né? Quase 100% de toda a amêndoa de cacau produzida, ela passa pelos intermediários, para depois irem para as processadoras de amêndoa. Esse vínculo direto aqui entre os produtores e as processadoras é muito pequeno no mundo inteiro, tá? As processadoras, elas transferem essas amêndoas beneficiadas já, né, para as indústrias de chocolate. E a gente vê que existe uma indústria, um braço de outras indústrias que tem relação direta com a indústria de chocolate, né? Como a indústria de açúcar, né, que é utilizada no chocolate hoje, a indústria de leite em pó, de embalagens, que são produtos caros, né? Então, se a gente observar, o chocolate, ele tem potencial para movimentar todo um mercado, né? E isso demonstra o seu potencial, né, econômico e até social, se a gente fizer essa produção de forma mais responsável. Então, no Brasil, 4 indústrias concentram 98% do processamento das amêndoas, né? Isso é muito chocante, né? E essas indústrias, elas não são brasileiras, tá? Elas são empresas estrangeiras, empresas de capital estrangeiro, multinacionais, ou seja, a gente continua produzindo riqueza para os outros países, né? Essa é a verdade. A amêndoa é vendida muito barato e essas indústrias agregam valor extraordinário a esse produto e enriquecem às custas dos produtores de amêndoa, de cacau, né? Então, no Brasil, as principais indústrias estão em Ilhéus, na Bahia, são elas a Cargill, a Barrica Lebow e a Olam, e juntas elas processam mais de 95% do cacau brasileiro, então é muito, né? A gente não pode ficar na mão de empresas estrangeiras, se a gente pensar nisso, mas é uma mudança de pensamento, de paradigma muito difícil da gente conseguir colocar na cabeça dos produtores, né?
Apesar aqui na Bahia, a gente já tem vários incentivos governamentais, né, para abertura de fábricas de chocolate, cursos ensinando como processar, mas ainda existe bastante resistência. Aqui só um exemplo de alguns produtos, né? Essas empresas elas produzem desde o chocolate pronto, né, para consumo direto, até produtos de confeitaria, né? Produtos para outras indústrias, esses insumos, né? Intermediários para outras indústrias. Aqui, por exemplo, a Cargill, ela tem essas coberturas para gelados, né? Forma aquela casquinha de sorvetes, por exemplo. A gente tem aqui outras coberturas e recheios, confeitos, né? Tanto para panificação quanto para doces, né? Produtos de confeitaria em geral. Essas lâminas que podem ser vendidas, né, também para outras empresas, para que elas elaborem os seus chocolates. A gente tem aqui, né, na Cargill, na Barrica Lebot. E aqui, por exemplo, também eles produzem bastante essas gotas de chocolate para a produção de biscoitos ou de chocolate quente, né? E a Holan aqui com esses produtos de consumo mais direto. Apesar de dizerem, né, que existe concorrência, o mercado é monopolizado, o mercado do chocolate agora especificamente, né, ele é um oligopólio com concorrência, né, de acordo com os estudos, mas não deixa de ser um oligopólio, onde 3 empresas detêm 80% das vendas. Então, e os consumidores eles estão habituados a comprar em 3 espaços, principalmente, mais que 75% compram esses chocolates em redes de hiper ou de supermercado. Então, de novo, né, as empresas grandes, geralmente de capital estrangeiro, na frente, não só na produção, mas como na comercialização dos chocolates. 10% compram em bombonières ou lojas de doce ou lojas especializadas, né, como Cacau Brasil, né, Brasil Cacau, na verdade, Cacau Show, e assim por diante, que são essas mais recentes, e 5% em lojas de departamento, como por exemplo as americanas, né. As 3 maiores empresas, elas são a Mondelez, que é a detentora da Lacta, né, da marca da Lacta, a Garoto e a Nestlé. E aqui só caracterizando, né, esse mercado consumidor aqui do Brasil, o mercado de chocolate. O Brasil é o terceiro maior consumidor de chocolates no mundo, apesar de que a China também vem crescendo bastante, né, porque com a abertura cada vez maior do socialismo chinês, os chineses da classe média eles estão procurando cada vez mais produtos que sejam ocidentais, né? Principalmente produtos de alto valor agregado, produtos mais finos, né? Que tenham maior prestígio, como vinhos e chocolate. E isso também é um sinal de alerta, né? Porque a China ela começou a se interessar por vinhos e ela começou a produzir vinhos. Então, isso pode acontecer, inclusive com o chocolate, né? Começar a se interessar pelo chocolate e produzir esse chocolate também, né? E a gente sabe que o mercado chinês são bilhões de pessoas, né? E o governo, por ainda ter essa característica socialista, eles detêm grande parte dessa produção e acabam investindo muito nessa produção e produzem a custo muito baixo, né? Ainda existe, infelizmente, a utilização de mão de obra similar à escravidão, porque a legislação trabalhista e a própria cultura lá é bastante diferente, né? E aí acaba sendo uma concorrência desleal, né? Até com os outros países
Então, é mais uma coisa para o Brasil ficar atento. Então, aqui no Brasil, 75% das pessoas, elas consomem chocolate, bastante gente. 35% são os chamados chocolatras, né, que não trocam por outro doce ou bebida, ou outro produto. Tem que ser chocolate. Esse dado a respeito das mulheres é interessante porque demonstra que a gente representa 56% do consumo. Então, apesar de haver esse mito de que mulher consome mais chocolate que homem, porque mulher consome muito chocolate né, por conta da TPM, para aliviar os sintomas, né, a gente não observa isso nas pesquisas, né, não é uma diferença tão grande, de 44% para 56%, se a gente for pensar, né, tá próximo. As datas de maior consumo são Páscoa, Natal e Dia dos Namorados, e aqui é importante porque demonstra que o chocolate é um item presenteável, né? De novo, lá o prestígio desse alimento. Apesar disso, 88% dos consumidores compram para consumo próprio, né? Além de comprar para presentear, também tem o hábito de comprar para o próprio consumo. E quando é para presentear, 57% dos consumidores, eles indicam que o tipo de chocolate ou a embalagem são mais importantes do que a marca e o preço, né, na hora de presentear. E isso é uma oportunidade, né, para as marcas menos conhecidas e para as marcas em ascensão, como, por exemplo, as marcas da agricultura familiar, né? Investir, a gente sabe que é caro, mas talvez seja interessante investir nas embalagens, né? Já que a gente sabe que os chocolates da agricultura familiar, eles tendem a ter uma qualidade até superior, né? Um teor mais elevado de cacau, né? Menos açúcar, menos leite em pó. Então, eles já têm uma qualidade superior, só falta investir em embalagens, né? Então, destacando, né, as oportunidades existentes nessa indústria para a agricultura familiar, a gente tem a questão dos chocolates finos, né, do cacau fino e dos chocolates finos, como não passa por intermediários, né, e o próprio produtor é aquele que vai processar, né, seja sozinho ou organizado em cooperativas e associações, né, o controle da qualidade das amêndoas ele pode ser maior, né, e gerar produtos de qualidade bem superior. Outra coisa importante é a indicação da origem, né, porque a gente tem essas características, né, sensoriais que vão aparecer no produto a depender do local de produção. E essas características elas vão estar muito ligadas, né, à microbiota presente na amêndoa quando ela fermentou, as características edafoclimáticas, né, de solo, clima, vento, insolação e assim por diante. Tudo isso vai refletir no produto, né? E às vezes a gente acha compostos ou quantidade de compostos que são que definem, né, aquele chocolate como de tal região e isso agrega um valor muito grande, né, ao produto. Quando a gente fala também de produtos sustentáveis, né, a gente na agricultura familiar isso é mais presente, né, produção em SAF, os produtos agroecológicos, né, sem a utilização de agroquímicos e o desenvolvimento social das comunidades também é importante, principalmente na Europa, a população está se tornando cada vez mais engajada e preocupada com as questões relacionadas ao meio ambiente e à saúde, né? Quando vão consumir. Então já existem marcas na Europa, por exemplo, que colocam QR Code na embalagem e o consumidor ele pode pegar, né, com seu celular, abrir esse QR Code e ir direto na fazenda onde a amêndoa utilizada na produção daquele chocolate específico foi realizada, né? Como eles têm lá um controle muito grande dos lotes para conseguir fazer essa rastreabilidade do produto, eles conseguem ir direto lá na comunidade.
né? E aí eles demonstram, né, como a comunidade se desenvolveu depois da produção do chocolate, demonstram que o meio ambiente não está sendo minimamente degradado para essa produção, né? E eles pagam até um pouco mais para esses produtores por conta desse apelo, né, da sustentabilidade e do comprometimento social que tem sido cada vez mais cobrado pelos consumidores. Isso poderia ser feito aqui no Brasil, né, sem nenhum problema. Além disso, a gente processar as amêndoas na forma de chocolate, que é o produto, né, um dos produtos de maior valor agregado do cacau, faria essa agregação de valor, né, as amêndoas, né, por que ganhar apenas 4% ou menos que isso, né, no valor final do produto, se nós mesmos podemos processar, se existe incentivo, construção de fábrica, né, por quê? Não. Mas, como eu já falei anteriormente, é preciso uma mudança de pensamento do produtor. Como eu falei anteriormente, né, devido aos problemas climáticos, a vassoura de bruxa, a não renovação dos cultivos, né, cultivos velhos, mal manejados ao longo desses anos, muitos produtores acabam, quando são feitos editais, né, estimulando a construção de fábricas de cacau, para a construção de fábrica de chocolate, desculpa mesmo, e beneficiamento do cacau, os produtores acabam querendo utilizar esse recurso, ao invés, né, de investir na fábrica, que é para que o recurso está vindo, prefere investir esse recurso, né, ou utilizar esse recurso para produção, para comprar muda, para comprar insumo, né, porque é um problema real que eles têm. Só que se eles utilizam esse recurso para comprar mudas novamente, né, para renovar os seus cultivos e continuam não beneficiando, o que acontece? Essas amêndoas que vão ser produzidas vão de novo para a mão do atravessador e vão de novo para as multinacionais e a riqueza não retorna para esse produtor, né? E aí, essa riqueza não retornando, ele não vai conseguir fazer a manutenção adequada do seu cultivo, ele não vai conseguir renovar seus campos e ele vai continuar nesse ciclo vicioso eternamente, nunca vai sair da mão das grandes indústrias, né? Das multinacionais. Então, é necessário revitalizar, sim, os campos para aumentar a produtividade, é necessário assistência técnica, mas a gente não pode negligenciar a necessidade de beneficiar esse cacau. É fundamental beneficiar esse cacau para que essa agregação de valor, né, esse produto de maior valor agregado, gere desenvolvimento para as comunidades, de fato, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos de marcas de chocolates da agricultura familiar, chocolates muito bons, de ótima qualidade mesmo, né? Na FEBAFES a gente geralmente vê bastante marcas, né, de chocolate da agricultura familiar, o que é bastante interessante, né? Deixa a gente bastante feliz, mas isso precisa ser, a gente precisa atingir agora o mercado, né? Os produtores já conseguem produzir, agora a gente precisa ampliar o mercado, né? Ter para quem vende. Se a gente sabe que as pessoas compram esses produtos, o consumidor ele está nesses espaços, né, de lojas de departamento, de hipermercados, supermercados, né, a gente precisa vender nesses espaços, né, o que acaba sendo o grande gargalo, né, a venda desses produtos, que são de ótima qualidade, mas não consegue acessar os principais locais de venda, né? Então a gente tem bastante problemas, desafios na venda desses produtos, mas a gente já está começando, que é o mais importante, né, a produzir o chocolate. Agora precisa se organizar para vendê-lo também.
E aqui as referências que eu já passei para vocês, que eu utilizei para essa aula, certo? E obrigada!